palavra de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos recolhamos a um tempo de silêncio, em oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que por ele sejamos conduzidos na compreensão desta palavra e alcancemos a graça de sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos hoje a um ponto importante da nossa caminhada na fé. Passamos esses 6 domingos depois do Natal, ao longo dessas 6, 7 semanas, nós acompanhamos Jesus no seu trabalho árduo de anunciar que o reino de Deus chegou, formar a comunidade dos apóstolos, dos discípulos,
fundar a igreja e sair em atividade, fundando e alargando a fronteira do reino de Deus que chegou. Esta atividade de Jesus, ela alcança um ponto crítico de rejeição por parte de muitos e de uma apaixonada acolhida de tudo aquilo que ele realiza. A rejeição a tudo que ele fez nesses domingos que nós vimos desde o seu nascimento vai desencadear no percurso que vamos percorrer nesta quaresma até a recusa, a sua condenação à morte, sua paixão, que é a negação daqueles que não aceitam o projeto do reino de Deus. Mas ele rompe, ressuscitado dos mortos, ele definitivamente mostra e aponta que o reino de Deus chegou e que não há absolutamente nenhuma possibilidade de que as forças do mal, resistindo ao reino de Deus, impeça que o reino de Deus se alargue até alcançar a sua plenitude, segundo o coração e o plano de Deus. Portanto, uma pergunta muito recorrente nesses tempos. As pessoas perguntam: como viver bem a quaresma? Eu gosto de responder no anúncio mais vigoroso. Eu digo: viva a quaresma. E aí, sem invencionices, sem trapézios, sem orgulho e vaidade de querer inventar uma mirabolância, viva o espírito da quaresma. Vocês viram, nós não cantamos o glória, nós não cantaremos o aleluia e nem o glória até a noite da Páscoa. Esse tempo daqui até a Páscoa deve ser distinto daquele que nós vivemos na alegria exteriorizada do Natal e da chegada de Jesus. Agora é hora de tudo aquilo que Jesus ensinou, a gente voltar para a nossa interioridade e mergulhar nela, guiados pela força da palavra e do Espírito próprio do tempo da quaresma, que Jesus concretamente no Evangelho apontou as 3 práticas: a esmola, a oração e o jejum. O problema é que isso para muita gente parece pouco. Isso, de tanto ser repetido ao longo de 2000 anos, a impressão que se cria no coração das pessoas, na alma das pessoas, acostumadas à indústria do entretenimento, à indústria do espetáculo também religioso, que tem que o tempo inteiro apresentar uma coisa mirabolante para atrair fiéis. Aquilo que é tão básico parece que se tornou enfadonho e ordinário. Não diz mais. E o grave é exatamente quando as coisas básicas da vida não dizem mais. É o ponto nevrálgico da sua enfermidade espiritual, comunitária, familiar, social, afetiva, sexual, moral, política, econômica, cultural, quando o básico da vida não lhe diz mais. O levantar, cuidar do corpo, alimentar-se, os hábitos no cotidiano da vida da família, quando esse básico se torna enfadonho, e a tragédia
é que ao invés da gente buscar uma espiritualidade que faça essa graça de viver as coisas básicas da vida, como cuidar do corpo, como cuidar do outro e como cuidar da relação com Deus, quando isso não diz mais e a gente deixa isso de lado e vai para as invencionices espetaculosas. O médico, o psicólogo, o nutricionista, o psiquiatra, o padre, o treinador físico vai sempre ter que fazer perguntas básicas. A enfermidade tem a ver com a perda da qualidade no modo de cuidar das coisas básicas. Vamos a elas. Vamos lá? No Evangelho, tome lá comigo, Mateus. Vocês sabem que a força, vocês podem depois levar esse folheto para casa. Retomem talvez hoje à noite ainda a primeira leitura do profeta Joel. Rasgai os corações e não as vestes. O salmo, belíssimo Salmo 50. Toda a teologia de Paulo na segunda leitura aos Coríntios. Tem aí um vasto campo para você mergulhar no mistério da Quaresma. Número 9 do seu folheto, o Evangelho de Mateus, com a apresentação do itinerário quaresmal. Mateus 6, a partir do versículo 1. É bom recordar que este trecho do Evangelho está dentro do Sermão da Montanha. Está na lógica do grande Sermão da Montanha. A atmosfera é aquela de numerosas multidões que se aproximam de Jesus. Ele vê as multidões, sobe o monte, senta, os discípulos se aproximam, ele começa a ensiná-los na introdução das bem-aventuranças e depois ele discorre ensino por ensino, como que se fosse explicitando cada uma das bem-aventuranças. Nesses três conselhos de Jesus aqui, você vai se recordar bem das bem-aventuranças. Vamos lá? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, leiam, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Pronto, espere lá. Cuidado, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Essa ameaça, ela é atual ou hoje em dia isso aqui não diz mais nada para nós? Tem gente que faz as coisas só para ser vista? Tem? Nós somos tentados permanentemente a fazer as coisas só para sermos vistos pelas pessoas? Pronto, coisa cotidiana, coisa básica da vida. Vamos lá? Quando você põe na sociedade viciada no ser visto, é a dependência química mais patológica dos dias de hoje. Viciado em ser visto. Por quê? Ficar atento para não praticar a justiça na frente dos homens, só para ser vistos. Porque, diz Jesus, caso contrário, leiam, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. A sociedade da recompensa imediata. Nós somos a sociedade da recompensa imediata. Nós já planejamos antes para ver o impacto imediato do que vamos fazer. Uma cena do cotidiano mais comum e mais básico, relatado de forma registrado com uma câmera muito boa, de preferência com as correções e adequações que os aplicativos conseguem corrigir as distorções que eu não quero que apresente na imagem. Eu quero ser visto e quero receber uma recompensa imediata.
E Jesus vai falar de 3 tipos de recompensa. Já afirmou uma delas: a recompensa imediata, o ser visto pelos homens. Porque tem gente que já se tornou assim na religião. Tem gente que já se tornou assim na prática da caridade. Tem gente que já se tornou assim na prática do cuidado do próprio corpo. Vamos lá? Versículo 2. Por isso, quando deres esmola, vamos? não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Espere lá. Pode continuar. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não toques a trombeta. O que seria para os dias de hoje o tocar a trombeta? Uma foto e um videozinho praticando a caridade e postando nas redes. Essa é a trombeta de hoje, não é? É a trombeta dos tempos cibernéticos. É a trombeta, o ser visto. Jesus diz que tem um tipo de gente que gosta de fazer isso: dar esmola como fazem os hipócritas, piedosos religiosos nas sinagogas, dentro do templo, dentro da igreja, nas ruas, que fazem isto para serem elogiados pelos homens. Você pode já começar e perguntar assim: na sociedade da escravidão da imagem, da escravidão do ego, da escravidão do reconhecimento o tempo inteiro, um estudioso de comportamento humano dirá assim: mas qual o problema de ser elogiado? Qual é o problema de ser elogiado? O problema é que se trata de olhar para a necessidade do outro. O outro que recebe esmola, que você também pode ampliar aqui o conceito de esmola em todas as dimensões. A gente pensa esmola imediata, na parábola lá, na história que Jesus conta do julgamento final em Mateus 25, estive com fome, com sede, nu, sem casa, não é? Doente, estive preso. Você pode pensar a esmola aqui nessas coisas básicas, mas a gente pode ampliar esmola também para o mundo de gente solitária, de gente numa sociedade de pessoas sem tempo para convivência. Você pode pensar em esmola, sentar com um colega de trabalho, com um desconhecido num banco de uma praça e dar-lhe 1 hora de tempo escutando-o, não é? Amplie a sua compreensão de esmola. O que precisa ser entendido é que a esmola, primeiro, que a origem da palavra esmola vem de esmolar-se, de arrancar pedaço de si, naquela cena maluca do pássaro, da ave, o pelicano, arrancando da própria carne para alimentar, no violento inverno da Europa, arrancando a própria carne para alimentar os filhotes. Esmolar-se, arrancar pedaço de si para dar a vida. Como é que alguém pode arrancar pedaço de si, vendo a privação do outro, a fome do outro, e converter esse arrancar pedaço de si e a privação do outro, e converter isso em espetáculo elogioso? Tem que ser doente mesmo, não tem? Não tem? Alguém que precisa transformar em espetáculo ou arrancar pedaço de si, como pai e mãe, como esposa e esposo,
um bom e sadio ambiente de família é um esmolar-se permanente, não é não? Como é que a gente pode transformar isso numa carente necessidade de espetáculo, de elogio? E Jesus diz que isso é hipocrisia, é prática que não é mediada por duas realidades. A primeira é praticar a esmola, a caridade, movido pela compaixão de Deus, que te deu a graça de ter o que você tem, e saber o quanto é importante ter o que você tem. Você olha para o que não tem e diz: eu recebi de Deus, e é tão bom ter os recursos que eu tenho, a saúde, os bens, o tempo, a vida que eu tenho, eu vou ocupar-me em esmolar-me para o outro que precisa. Então, irmãs e irmãos, aqui o dar esmola é um critério que avalia durante a Quaresma até a Páscoa como é que você vive a sua relação com o próximo, particularmente o próximo em situação de necessidade. Amplie o conceito de necessidade. Para os escravos da ideologia, ou das ideologias hoje, para os escravos das mentalidades ideológicas, o Santo Padre, o Papa Francisco, elaborou uma construção que corrigiu uma crise, um conflito muito grande dentro da igreja ao longo dos últimos 6, 7, 8 séculos. O que é o necessitado? A gente vai para a categoria do sociologicamente privado de bens, como lá em Mateus 25, fome, sede, casa, roupa e assim por diante. Mas o Papa Francisco abriu-nos uma compreensão muito mais ampla do necessitado. Francisco fala das pessoas que vivem nas periferias do mundo, e ele diz: mas não deixem de considerar as periferias existenciais. Porque a gente pensa periferia como região geográfica e sociológica, periferia da cidade. Francisco, que o povo acha que é comunista, por não entender nem o que é a teologia e menos ainda o que é o comunismo, Francisco alcançou um conceito teológico elevadíssimo, ao dizer assim: tem muitas pessoas que estão na periferia existencial. Elas moram numa boa casa, num bom condomínio fechado, num bom prédio de padrão de vida, mas estão existencialmente fora da relação com a comunhão, com a fraternidade, com a comunidade, não tem? Pois é, o Francisco, que os tontos do cristianismo, que os escravos das ideologias, não entendem e não conhecem a teologia católica, apostólica, romana e bíblica, chamam-no de Papa de esquerda. Ele elaborou o conceito mais elevado do que é o pobre. O pobre, o necessitado para Francisco, é aquele que está privado das necessidades básicas, mas é aquele também que está na periferia existencial, que tem tudo, mas não tem Deus e não tem irmão. Melhore sua opinião sobre a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e vai estudar a fé católica, tá bom? Brada! 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 Pare de seguir essas seitas satânicas infiltradas na igreja, ensinando você a levantar suspeita da igreja e do Santo Padre o Papa. Isso é tudo movimento do diabo. Tá claro? Pronto. Então amplie o seu conceito de quem é que precisa de esmola e não pratique mais a esmola focando em você, nem no olho dos outros,
mas no olho de Deus, que te deu a graça de ter o que você tem, e te deu a graça de enxergar quem precisa de você. Amém? Segundo passo, necessidades básicas. Termina Jesus ainda com uma recomendação maravilhosa, que a gente não pode suprimi-la. Versículo 3: ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. A recompensa para a prática do amor caritativo, do esmolar-se. Você se interessa unicamente a hora que tiver no coração de Deus, a recompensa virá. E se eu não receber, eu conheço, eu tenho irmãos e irmãs aqui na paróquia que trabalham muito para o bem e lutam e sofrem muito para sustentar a família, que batalham por ela, a profissão, que lutam e cuidam dela, e dizem assim, às vezes com lágrima e sorriso: padre, alguns são amigos, me chamam Antônio, eu não faço isso para ganhar nada de Deus, porque faço e luto desse tanto, porque já ganhei muito de Deus. E é bonito demais, porque tem uns que recebem, mas recebem com a cadernetinha dizendo: você me deu isso, mas você não fez do jeito tal e tal e tal. Tem gente que passa a vida inteira recebendo e anotando na caderneta em que você errou no modo com que você deu a ela tudo que você deu. Isso existe? Jogue a cadernetinha hoje no fogo do inferno. Vamos para a próxima. Segunda parada. A primeira é como eu lido com as coisas básicas na minha relação com o próximo, aquele que precisa de mim. Primeiro modo de viver bem a quaresma. Segundo modo, versículo 5: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, bradas para serem vistos pelos homens. Vai. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Pronto. Gente que tem uma prática religiosa, uma vida de oração focada no olho dos outros e nas considerações que os outros fazem sobre mim e meu modo de viver a fé. Isso existe hoje em dia? Isso estraga a vida da gente? Essa correção. Uma prática religiosa para ser visto. E está voltando essa prática. O advento da sociedade carente da imagem, do elogio, do reconhecimento. E quanto mais nós necessitamos sermos vistos, mais se evidencia. E isso você pode ler, pode abrir qualquer site sobre saúde humana, sobre os dados graves dos problemas da enfermidade no Brasil e no mundo, que você vai ver, especialmente numa sociedade com um percentual tão grande de gente com doença psicoemocional, emocionalmente ferida. Todo mundo acha que a cura é o ser vistos pelos homens. E a gente transforma a prática religiosa, que dispensa Deus e olha apenas para aqueles que estão olhando para nós. Diz Jesus, depois vem a nota de Bento. Versículo 6: ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto.
e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Hoje o Dom João Justino, na missa de manhã, na primeira missa que ele presidiu, ele fez uma recomendação que me tocou muito. Ele disse assim: olha, nesta sociedade escrava da imagem, necessitada da recompensa, inclusive da recompensa imediata religiosa, que nem considera mais Deus, mas considera o olhar dos outros, Dom João falou assim: o ano passado, nos anos anteriores da pandemia, nós colocávamos as cinzas sobre a cabeça para não ter contato com a pele. Nós vamos continuar colocando as cinzas sobre a cabeça, respeitando essa recomendação de Jesus, para a gente não sair com fachada de piedoso, com cinza na testa, dizendo para o mundo: olha, eu passei o dia em jejum e ainda recebi as cinzas. Eu fiquei encantado com essa recomendação. Hoje, nós, os ministros que vamos impor as cinzas em vocês daqui um pouco, vamos colocá-la por sobre a cabeça e não sobre a testa, para que a gente não saia daqui com o orgulho de alguém dizendo: você é piedosa, piedoso. A religião do espetáculo, e mais grave ainda, a religião do espetáculo, que nós pregadores transformamos-nos em espetaculosos pregadores, é a mais perigosa de todas as ameaças, porque é a religião que dispensa Deus. Aqui o que está em jogo é uma prática religiosa que não conta Deus. Bento XVI vai dizer da frustração de muitos da multidão aqui, escutando o Sermão da Montanha, que ficaram impactados com as pregações e os milagres de Jesus, os prodígios, as manifestações prodigiosas de Jesus, e de repente seguem-no, e ele começa a dizer: olha, vá fazer coisa no escondido, a esmola, a oração, vá fazer no escondido, porque o que conta para o Pai é o que está no escondido. E as pessoas começam a decepcionar-se com Jesus, principalmente quando ele começa a dizer que o que vai acontecer com ele é que ele é um Messias, que não vai trazer um reino de Deus do espetáculo triunfante dos impérios deste mundo, mas ele vai ser um rei coroado de espinhos no trono da cruz, tomado de feridas, para curar as feridas de nossa vaidade em todas as dimensões, a escravidão do nosso narcisismo, a escravidão que nós temos do olhar humano e da aprovação humana, e não nos deixa experimentar o olhar de Deus. Irmã, irmão, esta quaresma eu te recomendo o que Jesus está insistindo pela segunda vez. Cuide de zelar na sua prática de fiel penitente preparando para a Páscoa. Cuide-se de preocupar-se, de zelar-se ante o olhar de Deus, que vê o que está escondido. O Salmo diz assim: Senhor, é a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Amém? A face de Deus, e não a fachada do mundo, e libertarmos-nos da religião da fachada. Está sendo recuperada uma linha de pregadores querendo incutir nos cristãos que para ser cristão hoje tem que ter um tipo de veste, um tipo de apresentação. Sai desta cilada demoníaca da hipocrisia e da fachada, na forma de praticar a esmola, de rezar, e a forma de cuidar do seu corpo, que é a terceira prática. Versículo 16. Você viu aí que nós saltamos do versículo 6 para o 16. É bom te recomendar. Sabe o que vem aí no meio? A oração do Pai Nosso. É interessante. Ele vai dizer: quando rezardes, dizei:
Não useis de muitas palavras. E o Pai Nosso vem exatamente nesses versículos que foram supressos aqui. Vamos para a terceira forma de viver bem a quaresma. Quando jejuardes, bradem. Não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. O problema qual é? Os homens praticar o jejum para que os homens Vejam que estão jejuando. continue, em verdade, Vos digo, eles já receberam a sua recompensa. pela quarta vez entra a palavra recompensa. Continue. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Olha, vou fazer uma síntese que eu acho fantástica para a quaresma. Essas 3 recomendações, quando deres esmola, quando orardes e quando jejuardes, tem a ver com 3 dimensões da existência humana. A forma como eu lido em minhas relações com o próximo, especialmente o que precisa de mim, a forma como eu lido na minha relação com Deus, e o jejum, o modo como eu lido comigo, com o meu corpo. Irmã, irmão, nossa forma de lidar com o nosso corpo também está doente, precisando de cura. Seja porque há 2 extremos predominantes nos dias de hoje. Há uma obsessão pelo corpo perfeito e há um relaxo desordenado na forma de cuidar do corpo. Não é isso, doutora? A psicóloga Rejane, não é isso? As enfermidades da psicologia, da medicina é isso. 2 tipos de gente neurótica: os obcecados pelo corpo e os que não levam em consideração o corpo. E a partir de hoje, você só vai entender e viver a grandeza da Páscoa se você sair daqui ocupando-se com a forma de cuidar do seu corpo. O jejum tem 2 focos, 2 abordagens. Uma abordagem mais medieval, que é aquela abordagem dos tempos conflituosos e nebulosos da Idade Média, das lutas e dos conflitos, especialmente na Europa e no mundo cristão, dos conflitos e das guerras de cristãos contra cristãos, esses embates que criou uma insegurança enorme, um medo, um pavor. Ninguém sabe mais o que é o bem, o que é o mal, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é de Deus, o que não é. Os conflitos terríveis da igreja, que foi fazendo alianças com os reinos e os impérios deste mundo, e a própria igreja foi se misturando com os reinos deste mundo, criou uma dúvida, e aí desenvolveu-se uma religião das superstições, dos medos e dos assombros. Qual a saída que o povo tinha? A interpretação que você tinha que lutar contra o mal, o combate contra o mal. E o mal era onde? O seu corpo, e a prática religiosa tem que ser o jejum para mortificar o corpo e matar os desejos e punir este corpo que tem desejo. Eu digo para você com toda segurança, baseado no catecismo da igreja, baseado no evangelho e na antropologia cristã que brota da palavra de Deus. Não é esta visão que nós temos do corpo na fé católica hoje, tá claro? O corpo é dom, o corpo é bênção, o corpo é tão importante para nós, que ele vai ser ressuscitado e ele alcançará a plenitude na glória. O corpo é tão importante que o Espírito Santo fez do corpo que habita a nossa alma o território onde habita Deus. Então,
Vou a outra doutrina. Santo Padre, o Papa São João Paulo II. João Paulo II cunhou a expressão mais cara, que fez-me uma grande mudança na minha forma de cuidar do meu corpo. João Paulo II usa a expressão que, ao invés de um combate para mortificar e matar os desejos e os apetites do corpo, João Paulo II diz que, ao invés de entrar nesse combate como se fosse uma luta cósmica num território lutando contra as lascívias do mal, diz João Paulo II que desejo, com a oração, com a palavra, com os sacramentos, desejo, a gente não pune nem mortifica, a gente educa. Gente, isso é importante demais, precisa ser gritado, não é? Aquilo que tira você do equilíbrio, do autocontrole, na sua carne, na sua carência de reconhecimento, na sua compulsão, no seu destempero. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, não tem conserto, eu sou relaxado, não dou conta de cuidar do meu corpo, porque eu gosto de comer tal coisa, eu gosto de ver isso. Olha, gosto a gente educa, e tem técnica para educar gosto. Tem profissionais educados, qualificados, capacitados hoje, minha gente. A neurociência, ela tem um vasto horizonte do mundo para dizer para a gente que nós somos muito mais. Nós somos muito mais possíveis de sermos moldados, educados e construídos de uma forma sadia, edificada, na teologia de Jesus, na glória da fé, do que essa religião da penitência para punir o corpo, para punir desejo, para mortificar. Desejo a gente educa, vontade a gente educa, temperamento a gente educa, amém? Então a quaresma é tempo de cuidar daqui, cuidar da relação com Ele e cuidar da relação com o próximo. Alguém vai me dizer que precisa de receita para viver a quaresma? Com um texto desse, minha gente. Boa quaresma. Mas não viva a quaresma focado no erro seu e na desgraça do mundo e no pecado seu. Viva a quaresma focado na Páscoa de Jesus, onde o Senhor ressuscitado vence todas as potências do mal e toda debilidade e miséria humana. Caminhe esta quaresma com firme propósito, dizendo: Senhor, neste território do meu corpo, nos bens que eu tenho e no tempo que eu tenho, no bem que eu posso fazer para o meu próximo, e na minha vida de oração e intimidade com o Senhor, daqui para a Páscoa, eu quero chegar na noite da Páscoa, no domingo da Páscoa, renovado, restaurado, regenerado em mim, a imagem e semelhança de filha e filho de Deus. E vai ser a melhor Páscoa do mundo. Brada! Para te falar boa quaresma, eu tenho que dizer para você mais do que isso: boa Páscoa. Boa Páscoa. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, apresente ao Senhor o território do seu corpo, onde pelas práticas que você vai assumir, do jejum, da penitência, você vai educar, você vai educar, você vai moldar o seu corpo segundo a graça de Deus. Se você está desequilibrado na forma de tratar o seu corpo, com excessos, para mais ou para menos, diga ao Senhor que você vai contar com a ajuda dEle e melhorar a forma de cuidar do seu corpo, pelo jejum, cuidar do seu próximo pelo esmolar-se,
cuidar da sua relação com Deus pela oração. Faça um pacto, uma aliança renovada e se prepare para receber as cinzas como um convite de conversão. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Educa-me, Senhor, com teu Espírito. Educa-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Educa-me, Senhor. Educa-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Fiquemos de pé, elevemos a mão. Para te adorar, para te louvar, educa-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, educa-me, Senhor Jesus. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Oremos.